Mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. De uma questão que envolve entidades, associações, ONGs, o legislativo em nível estadual, em nível federal. Vamos falar hoje sobre pagamento de serviços ambientais. Volta a ser debatido aqui na Assembleia Legislativa, debatido na Câmara Federal, a implantação da medida prevista no novo Código Florestal foi avaliada em comissão que trata especificamente desse assunto e traz a expectativa de todos. Ocupa grande espaço na mídia, o que é importante para a sociedade. E a mídia tem este dever, acima de tudo, além da transparência obrigatória, trazer à sociedade aquilo que realmente lhe interessa. Por isso nós estamos aqui nesse espaço da TV Assembleia abordando este tema, com convidados especiais que estarão levando as suas opiniões, o seu conhecimento, a sua experiência e proposições também, àqueles que em casa pretendem formar uma opinião, pretendem desenvolver uma crítica e, portanto, estarão recebendo estas informações para a própria reflexão. Trazemos ao Democracia de hoje aqui Moisés Barbosa, que é coordenador da Comissão Especial sobre o Pagamento de Serviços Ambientais. Ele é assessor superior da CEPSA. Lisiane Becker, bióloga, presidente da ONG Miraserra. E o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Moisés Barbosa. Tudo bem, Moisés? Tudo bem. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de nós estarmos falando sobre esse assunto tão importante e dizer que a Casa, a Assembleia Legislativa, o que é a CEPSA, né? A Comissão Especial de Pagamento de Serviços Ambientais, nasceu e foi proposta na Casa por um conjunto de deputados, mas a proposição é do deputado Pedro Pereira. E a ideia é discutir esse novo tema, né, para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque o pagamento de serviços ambientais, que na realidade trouxe um grande avanço para a recuperação de florestas na Costa Rica, mais tarde na questão de Nova York. Aqui no Brasil existem alguns projetos e alguns programas em andamento, tanto em Extrema, Minas Gerais, Baia Pendi, Santa Catarina. No Rio Grande do Sul nós ainda não temos isso de uma maneira formal, nenhum programa previsto no Código Estadual do Meio Ambiente. Então a proposição e a criação da comissão é debater com as entidades, órgãos, ONGs. Nós tivemos algumas audiências públicas já realizadas, com a presença de todas as pessoas interessadas no tema a debater e se discutir esse tema. Porque o entendimento é que o princípio que o pagamento de serviços ambientais, a gente tem que definir primeiro serviços ambientais, né? Os serviços ambientais são a água, o ar, o que a abelha, na realidade, faz na hora de polinizar as flores. Então, a questão do serviço ambiental, nós estamos discutindo uma maneira de compensar aquela pessoa que preserva o meio ambiente e defende esse serviço ambiental. Na questão que a gente mais usa de exemplo, que numa audiência pública foi passado o filme de Nova York, a 200 quilômetros de Nova York, na região de Catskill, os produtores rurais recebem esse incentivo financeiro ou não, desconto de imposto ou não, no caso lá é por hectare, né, um incentivo para uma parte da sua área ser para a preservação desses serviços ambientais. Por isso a água chega sem a necessidade de descontaminação em Nova York. Foram economizados 10 bilhões de dólares com esses programas. Então aqui a Casa está discutindo. A ideia é, em março, fazer um seminário estadual sobre o tema, com entidades. A gente tem recebido muita ajuda das entidades. E em março, após essa discussão, no relatório final, o relator é o Alexandre Demério, o vice-presidente é o deputado Jurandir Maciel, ser entregue no relatório final ao governador Tarso Genro a solicitação, né, para que o governo mande para casa a previsão de alteração das leis e a compilação
para que a gente possa ter o pagamento de serviços ambientais, que defende um princípio que é o do protetor-recebedor, né? Hoje a gente tem mais conhecimento do princípio poluidor-pagador, que é aquele que polui, paga pelo dano ambiental. Mas aquele que, na realidade, já separa um recurso para compensar o dano, na maioria das vezes não é aquele que protege. Então nós queremos incentivar aquele produtor rural, aquela pessoa que preserva e abre mão de um determinado espaço da sua área rural para a preservação ambiental. Então o desafio da Comissão Especial de Pagamentos, Comissão Especial ACEPSA, né, é discutir esse tema, fazer um seminário estadual e um relatório final entregar ao governo para que o Rio Grande do Sul se adeque a esse novo princípio que é o do protetor-recebedor. Lisiane Becker. Eu também agradeço a participação, a oportunidade de participação aqui e vejo como extremamente oportuno, né, a discussão, uma vez que nós temos o PL 792, né, e também o PLS 212, que trata mais da redução de emissão por desmatamento e degradação florestal, já tramitando em fase adiantada na esfera federal. E o Rio Grande do Sul não poderia ficar também aquém dessa demanda, né? Principalmente que o nosso Código Florestal ainda preserva alguns artigos que foram revogados das resoluções CONAMA, né? A minha serra faz parte da conselheira no CONAMA e no CONSEMA. Então, com muita propriedade ver essa demanda aqui no Estado. Os pagamentos de serviços ambientais, eles estão atendendo uma lacuna da falha de mercado, né? Porque quando nós não temos uma rivalidade, né, uma exclusividade ao bem, por exemplo, olhar uma cascata, ela não vai fazer com que a pessoa, o próximo, gaste a cascata, né, e exclua a pessoa de olhar a cascata. Todo mundo pode olhar a cascata, não vai diminuir o recurso hídrico por causa disso, né? Então não é uma exclusividade, não é uma rivalidade para os bens ambientais que são considerados normalmente públicos. Então, se são públicos, eles não têm um valor, né, porque são públicos. E, na verdade, isso cria uma falha de mercado, né, não tem uma valoração econômica, então também há um abuso, né, desse uso, porque, como sendo um bem público, ninguém paga para prover e ninguém paga para receber. Então, gera uma extrapolação do uso desse bem. E aí nós temos os nossos problemas ambientais. Então, como falou Moisés, né, primeiro identificar quais são esses serviços ambientais é de suma importância, né, até para ver se são de regulação, se são de proibimento, se são puramente de serviço cultural, cênico, ou de suporte para outros serviços ambientais. Existe uma grande demanda, o governo, né, tanto estadual como federal, municipal, como são os casos que citaste, né, nessas esferas, eles são de extrema importância no momento que eles se tornam o próprio pagador, né? Porque a iniciativa privada não está indo no mesmo patamar que os governos. Os governos estão tomando essa iniciativa de ou fazer marcos regulatórios, né, como leis, né, ou protocolos, ou então assumem essa tarefa de fazer pagamento. E aí nós temos esses projetos tramitando. Então, o maior desafio, entre tantos, para pagamento de serviços ambientais é com que a comunidade saiba o que são os serviços ambientais, saiba valorizar não só eticamente, que nós deveríamos até ter só essa valorização ética, né? Mas como hoje em dia tudo está em valores de mercado, nós também temos que dar uma ajuda ao preservador, né, recebedor. Então, outro desafio, além da sensibilização da sociedade, é ter esse marco regulatório, né, e fazer com pressão com que as empresas também comecem a ter seu papel na parte de pagamento por esse serviço. Existe no próprio Plano Nacional de Recursos Hídricos, tem a figura do protetor de água, né, do fornecedor de água, mas ela até hoje não foi normatizada. Então, no caso, nós temos uma cogestão em RPPN, né, em área de manancial, e ela não recebe absolutamente nada, nem para proteger a própria floresta. Então, são esses casos, assim, que realmente nós temos que prever. E acho que na continuidade a gente vai poder falar um pouco até
a PL 792, né, que algumas coisas poderiam ser melhoradas ali. Deputado federal Nelson Marquesan Júnior. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui, retornando aqui à Assembleia para debater um assunto aqui que se torna cada vez mais presente, pelo menos para mim, agora enquanto integrante da Comissão de Meio Ambiente na Câmara Federal, no primeiro ano de mandato, e no ano que se estava discutindo, se passou o ano inteiro conversando, discutindo e votando, analisando o Código Florestal, né? Eu diria que nós temos 3 projetos nucleares da questão ambiental que tramitam lá, que se interrelacionam, que podem trazer um grande avanço na visão da questão ambiental, na visão da questão de resíduos, que é o Código Florestal, que é a Lei de Resíduos Sólidos, e que é a questão do projeto que trata do pagamento por serviços ambientais. Vou focar primeiro um pouquinho no Código Florestal, que está retornando para a Câmara Federal do Senado nesses últimos 15 dias agora de dezembro, com uma expectativa de um grupo de que ele seja votado ainda, embora a gente saiba das grandes dificuldades nesse período de se votar o projeto, primeiro para ter quórum, segundo para que ele não seja, enfim, de afogadilho, como se diz aqui no Estado, para que efetivamente a gente possa fazer uma análise coerente e viabilizar essa votação sem maiores traumas. Então, e dentro desse debate do Código Florestal, dentre tantas visões que a gente pôde verificar, uma delas que era a visão antidemocrática, né, que era nós deixarmos tudo para regulamentar por decretos, né, e felizmente não foi isso que foi encaminhado e aprovado, não é isso que vai ser o final do projeto, a gente imagina. A democracia, quando a gente tem os direitos e deveres na lei, e não quando alguém tem o poder na caneta para dizer quem faz, o que faz, quando faz, como faz, onde faz e até quando pode fazer, porque ele pode trocar de ideia em qualquer momento. Então, esse foi um grande debate na Câmara Federal. Eu diria que a parte que teve maior debate foi essa na Câmara Federal, e agora no Senado ficou em algumas questões específicas que, retornando a casa, esse projeto nós deveremos analisar para que possamos ou votar esse ano ou deixar para votar o ano que vem. Mas no Código, uma dessas matizes também de discussão foi essa questão, né, de que nós estávamos dizendo ao produtor rural, estamos dizendo que ele vai ter, primeiro, que preservar uma parte da sua área privada, que tem interesse coletivo, interesse comum, interesse público, e segundo, que efetivamente alguns produtores vão ter que recuperar essa área, mesmo que não tenha sido degradada por ele, né? Mas que ele vai ter que recuperar essa área, seja plantando mata, enfim, de alguma forma buscar esta recuperação, né? E aí surge esse debate também com relação e foi um foco que deu o Moisés Barbosa aqui, do pagamento de serviços ambientais, né? E na questão dos resíduos sólidos, está se buscando agora, com a lei que já foi aprovada, né, de logística reversa, daquele que polui efetivamente, que largou o plástico, que largou o vidro do mercado, né, as baterias de celulares, o material, enfim, que ele tem que trazer isso de volta, né? Acho que neste debate, que tem uma legislação boa, uma legislação avançada, agora na sua regulamentação nós temos que ter cuidado para não distorcer com uma visão ideológica, política, partidária, eleitoreira, e de desfocar da questão econômica e focar na questão do assistencialismo, né? O catador, aquele que vai catar o lixo, que vai efetivamente fazer a separação, que vai encaminhá-lo para onde deve ser encaminhado, não pode ser o foco do processo. O foco do processo tem que ser uma consequência. O foco é aquele que largou no mercado tantas toneladas de plástico